A 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a impenhorabilidade de um imóvel de um produtor rural no sul do estado. O colegiado atendeu ao pedido de um trabalhador que teve a propriedade penhorada por dívidas com uma empresa de fertilizantes. A defesa do agricultor alegou que o imóvel é explorado para a manutenção da família que mora no local. Para falar sobre essa situação e se a chance de repercussão desse caso, nós vamos conversar agora com a doutora Marcela Andrade, advogada especialista em direito civil e processual. Doutora Marcela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Valteno. Eu que agradeço, fico muito feliz. Então vamos a essa dúvida. Esse caso que aconteceu é de uma situação de um produtor que teve a propriedade penhorada por causa de uma dívida com uma empresa. Essa Câmara Civil do Tribunal de Justiça entendeu que não poderia haver a penhora desse bem porque ele era a única fonte de sustento da família. Esse caso é um caso único, já aconteceu em outros lugares. E qual é a chance disso tornar-se uma regra? Na verdade, Valteno, a impenhorabilidade é uma proteção garantida pela nossa Constituição à pequena propriedade rural, desde que ela seja trabalhada pela família. Então, não é um caso isolado. Isso trata de um direito fundamental do produtor rural, desde que essa propriedade rural seja trabalhada pela família e ela se encaixe na situação de ser tida como pequena propriedade rural, ou seja, ela não ultrapassa 4 módulos fiscais do município no qual ela está inserida. Nesse caso, sempre a ação, ou eu digo, uma iniciativa do devedor, aliado a um advogado de defesa, que vai entrar com uma ação dizendo isso. Por si só, a situação da dívida, ela não assegura que o bem não seja penhorado. É preciso haver uma demanda, uma procura por um serviço judiciário. Na verdade, o que acontece é que esse produtor ele vai ser executado num processo, né? O credor entra com uma ação para conseguir esse crédito, não sendo alcançado dinheiro em conta bancária, por exemplo, começa uma fase expropriatória dos bens, né? O produtor pode ter esse imóvel penhorado e ele tem que vir no meio de defesa, no meio processual adequado e arguir essa impenhorabilidade. Nesse momento, ele precisa comprovar que a unidade, que aquela propriedade é trabalhada pela família e que ela se insere também nessa dimensão de não ultrapassar 4 módulos fiscais. Então, ele vai se defender dentro de um processo que já existe. Na verdade, não se trata de calote e nem de estimular o calote, mas de assegurar o sustento da família pelo único bem que lhe sobrou. Certamente abrindo condições para que a dívida seja renegociada, é isso? Exatamente, porque se você retira do produtor o único meio que ele tem para trabalhar, o meio de subsistência, você retira a própria dignidade da pessoa humana. Então, é claro que conseguindo organizar na própria atividade que é desenvolvida por ele, essa dívida vai ser quitada, pode ser negociada, mas, com certeza, retirar a única fonte de sustento do produtor não é o meio, a medida adequada. Doutora Marcela, como especialista em direito civil, isso também se aplica a bens imóveis urbanos? Se uma pessoa só tem uma casa e ela é penhorada, por exemplo, na dívida com um banco, é a mesma situação? Exatamente. Em alguns casos, a gente pode considerar que o bem é de família, né? Quando a gente fala da pequena propriedade rural, é um direito fundamental específico, mas também existem outras matérias de defesa. Quando a gente fala de um bem de família, ele também não pode ser penhorado, levado a leilão para quitar uma dívida, justamente para assegurar uma manutenção digna, né, o local onde a pessoa reside, não pode tirar isso dela para pagar uma dívida. Aqui a gente não fala nomes, até mesmo pelo o direito à privacidade, mas esses casos são frequentes e
A senhora, como especialista da área, poderia dizer se tem aumentado? Porque a gente tem falado muito do endividamento das famílias brasileiras. Então, a senhora tem noticiado, tem ouvido casos semelhantes? Sim, é bastante comum que em algumas situações em que a gente acompanha processos, o devedor tem essa queixa: olha, penhorou a minha casa, penhorou a minha pequena propriedade, o que eu vou fazer se isso for levado a leilão para quitar uma dívida? Então, a atuação do advogado é extremamente importante nesse momento. É interessante que a pessoa que está sendo submetida a um processo de execução por uma dívida imediatamente procure um advogado para que os meios de defesa sejam utilizados no momento adequado, oportunamente. Agora, doutora Marcela, nós estamos falando da decisão de uma Câmara que certamente a empresa ainda vai recorrer. Esses processos, eles são demorados, né? Sim, podemos considerar que sim, mas de toda forma, mesmo que haja uma discussão, agora, para tribunais superiores, essa decisão está válida. Então, para se conseguir um efeito suspensivo para ela, é um pouco mais complicado. Então, ela vai ter vigência. Como eu disse, é uma questão que é assegurada pela Constituição Federal. Então, em outros casos também, essa matéria, esse meio de defesa pode ser arguido. Bom, até porque essa é uma decisão de uma Câmara, então já é uma decisão colegiada, não é isso? Exato. Doutora Marcela, deixa eu perguntar, a senhora tem mais alguma sugestão ou indicação, fala para quem está em situação difícil? Nós estamos falando aqui de gente de boa fé, não é mesmo? De situações em que, por alguma razão econômica, algo assim, a pessoa não conseguiu cumprir aqueles compromissos, porque no Brasil é muito sério essa questão. Um contrato de compra e venda deve ser cumprido. E quando uma pessoa não cumpre a parte que lhe é devida, ela pode ser levada, sim, à justiça. Nós estamos falando aqui de casos de exceção. Para a gente poder acentuar essa situação do Brasil, do direito civil, a senhora poderia fazer algumas considerações finais. Ok. Bom, a ideia da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é viabilizar a continuidade do trabalho do pequeno produtor. É para preservar a dignidade da pessoa humana, sem, claro, causar embaraços à efetividade da justiça. O produtor pode apresentar a sua defesa no processo e demonstrar que existem outros bens para serem objetos de penhora que podem ser utilizados para pagar aquela dívida. Pode haver um tipo de negociação direta. Então, dependendo do caso, o advogado que vai atuar, ele vai verificar e traçar estratégias para que tanto a impenhorabilidade seja demonstrada, mas também haja outras tentativas até de quitação dessa dívida. Doutora Marcela Andrade, especialista em Direito Civil, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroTarde. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.